me conhece, eu sou o Matheus, o atual coordenador da PASCOM aqui do Santuário. E para falar do início da minha relação com o Santuário, foi lá em 2001, 2002. Foi assim que eu me mudei para Cantagalo. E entrei na catequese, conheci Tia Marta, né, que é uma pessoa assim muito especial. Teve uma participação na igreja muito grande, quem conhece sabe do que eu estou falando. E foi um grande orgulho para mim ser aluno dessa grande mulher, né? E ela me ensinou, começou a me passar esse orgulho de ser filho da igreja também, de ser filho católico, filho de Deus. Então, acho que aí começou a minha relação com o santuário. Eu era uma daquelas crianças que ia à missa aos domingos e sentava lá na frente para ouvir a historinha da tia Andréia. E depois voltava lá na hora das preces para pedir pela minha família. Então fui criando esse amor, criando esse hábito e vivendo esse orgulho de ser católico. Então eu fiz a primeira Eucaristia, concluí com o Padre Stael. E dali eu prossegui para a Perseverança e depois a Crisma. E o período da Crisma era aquele período que eu já participava de grupos de oração, já participava de retiros, participei do retiro do Goban, do NECA. Então ali eu criei grandes amizades, aquelas amizades que não me deixariam sair da igreja, entende? Eu já me senti em casa. Então chegou um período em que eu tive que sair de Cantagalo, né, para estudar fora, e isso foi em 2014. Em 2015, eu fiquei sabendo que a igreja ia ser elevada a santuário. Eu achei aquilo muito bacana. E aí eu lembro que eu morava com minha tia, Matheus, mas o que é um santuário? Eu falei, eu não faço a mínima ideia, mas deve ser alguma coisa bem bacana mesmo, porque, né, pelo nome, santuário. E então a gente começou a pesquisar e aquilo parecia uma coisa assim inacreditável, cara. A gente, Cantagalo, né, uma cidade pequena, uma cidade que todo mundo conhece, todo mundo, ter um santuário. E por uma questão acadêmica, eu não pude estar presente nessa missa de elevação ao santuário, que foi no dia de Corpus Christi, né, de 2015. Mas logo depois, quando eu consegui vir para Cantagalo, eu fiquei sabendo que a gente teria adoração todos os dias, né, o dia inteiro, e essa seria uma das vantagens de ser santuário, né? Então eu falei, além das missas, agora eu também poderia participar das adorações. E criei esse hábito também, né? Eu ainda morava em Niterói, mas toda vez que eu vinha para Cantagalo eu tinha esse hábito. Inclusive, antes de pegar o ônibus para ir para Niterói, eu parava na igreja, era 4, 5 horas da tarde, fazia minha adoração e depois eu ia para Niterói. Isso já tinha virado um hábito toda vez que eu subia para Cantagalo. Então eu fui chamado para fazer o cartaz de divulgação da Semana Santa aqui do santuário. Criei o cartaz, né? O Padre Fábio já tinha saído, era o Padre Igor que estava aqui com a gente, e ele me ligou para a gente fazer umas alterações no cartaz, né? Eu não sabia nem como falar com o padre. Ele me ligou, falou, Matheus, eu preciso que altera isso. Falei, beleza. Isso foi final de abril. Em maio a gente teve aquele terço pela paz, né? No início de maio. Eu já estava lá registrando. Quando eu vi, eu já estava dentro da PASCOM. Eu já estava ali, já tinha caído na PASCOM sem saber. Eu era uma daquelas pessoas que eu sempre falava que eu não queria pegar compromisso nenhum com a igreja. Eu ajudaria no que fosse preciso, mas eu não queria pegar compromisso nenhum. Enfim, caí na PASCOM. E chamei a Carol, a Fernanda e a Letícia para fazer parte da PASCOM comigo, né? Porque sozinho, fazer parte de uma PASCOM de um santuário sozinho não tem como. Então, chamei as melhores, né, para fazer parte comigo. E a gente discute, a gente conversa, a gente troca muita ideia para estar sempre fazendo algo à altura do santuário. E uma das coisas que mais me batia na cabeça era que o santuário estava a ponto de fazer 5 anos e a gente não tinha uma comemoração, a gente ainda não tinha, muita gente ainda não tinha na cabeça ao certo o que é um santuário, que a gente tinha um santuário aqui na cidade. Conversando com as meninas da PASCOM, falei, gente, a gente precisa planejar alguma coisa para 2020, porque são 5 anos que o santuário vai fazer. Muita gente ainda não é ciente de que a gente
é um santuário e que a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Isso foi em novembro do ano passado, ou outubro, não lembro. A gente começou a planejar esse projeto Somos Santuário. Foi, olha, a gente vai fazer umas palestras, a gente vai chamar o bispo, a gente vai fazer palestra com o padre, a gente vai chamar pessoas que já viveram aqui, pessoas que vivem aqui, pessoas que têm relação com o santuário, e a gente vai fazer barulho aí. E a gente começou a planejar isso tudo em novembro, veio dezembro, janeiro a gente já estava com tudo mais ou menos na cabeça, fevereiro, março, veio a pandemia. E aí virou tudo de cabeça para baixo, porque a gente começou a fazer coisa que a gente nunca tinha imaginado fazer na vida. Eu acho que ninguém aqui nunca imaginou passar uma Semana Santa sem pisar na igreja, sem uma procissão, ter a Via Sacra interrompida no meio, né? Então, aquilo ali meio que paralisou o projeto que a gente estava planejando. Acho que ninguém nunca imaginou passar uma missa de Santa Rita em casa, sem ter aquela procissão belíssima que a gente tem em Uberlândia, em Floresta. E foi mais uma coisa também que a gente fez online. E como eu achei que a Semana Santa seria um grande desafio, veio Corpus Christi. Veio o Corpus Christi, veio a procissão de Corpus Christi, né? Umas semanas atrás. E foi algo que a gente marcou a história do santuário e a história de Cantagalo. Acho que, como o Padre Igor falou várias vezes, a gente nunca teve aqui em Cantagalo uma procissão nesse tipo, né? Então a gente se adaptou à realidade que a gente está vivendo hoje. A gente fez algo assim inexplicável, inesquecível na vida dos cantagalenses. E isso vai ficar marcado na história também da Pascom, né? Na minha história. E como o Papa Francisco já falou, tudo vai ser diferente depois dessa pandemia. Ou para melhor ou para pior. Eu acho que ninguém consegue sair igual, né? Acho que a gente está vivendo um mundo assim, vivendo coisas que a gente jamais imaginou. Acho que está sendo um desafio muito grande. Acho que para todas as Pascons, eles estão se doando, estão dando o máximo. E é aquilo que eu falo, a gente tenta fazer o máximo para vocês, por vocês, porque a gente sabe o quanto é difícil vocês ficarem sem a comunhão, vocês ficarem sem a Santa Missa. E a gente não vai parar com esse projeto Somos Santuário agora em junho, né? A gente está fazendo ele de acordo com o que a gente está conseguindo fazer, né? Nada igual ao que a gente tinha planejado, mas eu acho que está à altura do que a gente queria fazer. E ainda tem muita coisa pela frente, ainda não vai ficar só nos vídeos. Então, é acreditar, rezar muito e acreditar que falta pouco para a gente passar por isso tudo e retornar à igreja, né? Ver aquela igreja lotada. E pode ter certeza que o que a gente Pascom puder fazer para vocês, a gente vai estar fazendo nesse período que não está sendo fácil para ninguém. E o que eu puder fazer para a igreja, o que eu puder fazer para o meu santuário, pode ter certeza que eu vou fazer, né? É como São Francisco de Assis já dizia: se você quer servir a Deus, faça poucas coisas, mas sirva bem. E o importante é isso, a gente amar a Deus, a gente respeitar, né, as leis da igreja e fazer o nosso serviço bem feito, ser um bom servo. Eu acho que isso é imprescindível.